Só Jesus. Yeah. Esqueci como entrava. Esqueci como entrava e quase me desesperei. Tudo bem, gente? E ainda por cima tô com dois horários aqui, dois celulares com duas horas diferentes. Eu falei, caraca, são 8 já ou faltam 10 minutos para as 8? Mas consegui entrar. Vamos esperar um pouquinho, né? Vamos escutar esse louvor lindo aí, um pouquinho, para ver se esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Mas eu acho que são 8 horas, né? Tá bom. Tá rindo, né, Agnes? Aí eu falei, Ian, me ajuda, eu não sei mais entrar, eu não sei. Ele, eu não sei também, liga pra pastora. Mas, estamos aqui, entrei direitinho. E não vou entrar atrasado, porque eu não sei entrar. Espero que seja uma noite muito especial pra gente. E que tudo que eu quero passar, quero ser usada para passar essa noite, que as pessoas consigam entender de maneira assim bem simples e claras, né? Tá ouvindo esse louvor? Tá alto? Tá baixo? Tá atrapalhando? Tá escutando o louvor? Não. Tá bom. Cadê a pastora? Não entrou, não. E você tá. Que essa presença que eu tô sentindo aqui no meu quarto, hoje eu tô no meu quarto. E o meu quarto também é muito especial nessa questão de presença do Espírito Santo mesmo. Principalmente quando eu tô sozinha. Respirei. Respirei. Depois ela diz que eu que não tô. Olha, minha irmã entrou. Oi, Jô. Depois ela fala que eu que não tô na live. Ela me manda mensagem dizendo que eu não entrei ainda. Mas é ela que não entra, que não entrou. Essa noite a pastora pediu que falasse sobre serviço, né? E ela falou para eu falar de serviço. Vou abaixar um pouquinho aqui o louvor, porque acabo eu que não me consigo me concentrar. Depois eu boto de novo. E pediu para falar de um assunto que é serviço, que é servir, numa hora assim muito propícia, uma hora assim muito especial. Diminui o som, vê? Agora tá bom. Baixei. Falar de serviço e no momento assim que a primeira live
que eu falei foi sobre alinhamento, sobre alinhar corpo, alma e espírito. E depois dessa live, né, toda vez que nós falamos, entregamos uma palavra, né, todo mundo que traz a palavra, que sobe ao altar, ou seja, através mesmo de uma live, mas que está trazendo a palavra de Deus, sabe que aquele que fala, né, a palavra é primeiro para esse que está falando, né? Acima de todas as outras pessoas, se tem 4 pessoas aqui, ou se tivessem 1000 pessoas também, como as lives que nós temos visto por aí, de cantores seculares, que tem 1000, 10.000, sei lá quantos mil. Mas nós, quando estamos trazendo a palavra... Oi, Pedro! Você entrou! Pedro é amigo do Ian, tá? O Ian quase intimou ele a entrar na live. Mas voltando aqui ao assunto, a palavra é primeiro para nós. E eu falei na primeira live sobre alinhamento, sobre alinhar corpo, alma e espírito. E desde então eu venho muito comprometida comigo mesma em buscar esse alinhamento. E todas as vezes que nós estamos muito comprometidos com as coisas de Deus, quando nós estamos muito comprometidos com as coisas de Deus, elas meio que vão... Tudo vai acontecendo de maneira assim, até mesmo descontrolada. As coisas vão acontecendo, vão fluindo, que você acaba nem dando conta às vezes, muitas das vezes, de muitas coisas, porque você busca, você tem pedido, você quer aquilo, você quer respostas, e você clama por aquilo, você pede, não, eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero destravar tudo isso, eu quero explorar tudo isso. E aí quando você começa nessa jornada em que você quer conhecer muito, que você quer se aprofundar muito das coisas de Deus, nada mais vai te segurar, nada mais vai te impedir. E quando você deseja isso, quando você fala, eu quero isso, eu quero esse alinhamento, eu quero conhecer das coisas de Deus, eu quero me aprofundar, eu quero aprender, como nós falamos da outra vez com a Elisa, da live da pedagogia e do direito, quando nós falamos do ensinar, né, que Jesus quer o tempo inteiro nos ensinar. E quando nós nos dispomos a isso, quando nós dispomos a isso, a querer aprender, a querer buscar, a querer conhecer coisas ocultas, né? E aí a gente começa a falar, Deus, revela a mim, revela a mim. E aí você começa... Nessa busca, você começa a buscar e aí as coisas vão que desabrochando, vão que aparecendo, e muitas das vezes aparecem com coisas que, se você não estiver ligado, se você não estiver muito ligado e sabendo daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem conversado com Deus, eu quero isso, Deus, eu quero isso, e se você não estiver ligado, você vai perder muitas coisas, você vai perder aquilo, às vezes, que Deus está te mostrando, assim, colocando na sua cara, assim, de maneira, assim, descarada. Pega o código aí. Descarada, que é para você. E, às vezes, você deixa passar porque você se distraiu e esqueceu daquilo que você mesma pediu, que você mesmo pediu. Então, se você tem pedido algo a Deus, se você tem pedido... discernimento, se você tem pedido que Deus abra sua mente, que Deus te mostre algumas coisas, e se você tem pedido de todo o teu coração, então eu te aconselho a ficar muito ligado em tudo, de todas as maneiras que Ele pode falar com você, através de qualquer coisa, através dessa live, através, às vezes, até de um comercial de televisão. Às vezes, se você está muito buscando e está muito concentrado, ali pode ter alguma palavra, alguma coisa para você naquele momento. E quando a pastora falou que o tema seria servir, né? Eu, assim, foi num momento assim que eu tinha lido pela primeira vez Gálatas 5, o tema da nossa noite hoje, a referência bíblica é Gálatas 5, a partir do 13,
E naquela semana eu tinha lido Gálatas 5 de uma maneira assim totalmente diferente do que eu já tinha lido na minha vida. E eu me converti em 95 por conta de quase perder meu filho mais velho, e eu aceitei Jesus e me converti e fui lá pedir, clamar para que, né, a saúde dele fosse restabelecida. E desde então eu venho assim numa busca por Deus. Só que em 2015, que foi o grande ápice, né, do meu encontro com Jesus. E eu já falei até disso em algumas situações que nós estávamos juntos. E esse ano da quarentena, esse ano do Covid, ele tem sido um ano muito, muito, muito especial e muito de confirmação de muitas coisas, confirmações, né? E de abrir de portas, abrir de janelas, às vezes, que a gente ficava assim, olhando, mas não entendendo muito. E esse tempo agora de quarentena, 3 meses já, né, que já passou até de quarentena, não estamos mais na quarentena, eu aprendi muito, tenho aprendido muito, tenho buscado muito, e por isso falo isso para você, que se você tem buscado, tem se derramado na presença de Deus e pedido que coisas sejam decifradas para você, que você consiga pegar a palavra e ler a palavra de maneira assim tão clara, que você entenda de maneira assim que você fique chocado. Meu Deus, eu nunca tinha entendido isso e agora eu entendo. E coisas que Deus vai te mostrar, te falar, se você tem buscado verdadeiramente todo o teu coração e querido isso muito, muito mesmo, ter esse entendimento de todas as coisas sobre o reino e sobre Jesus, sobre Deus. E tem muitas coisas que já foram reveladas, já estão disponíveis para nós, mas muitas das vezes a gente não percebe isso, a gente não percebe muitas coisas que já estão aí e são para nós filhos, tomarmos posse e desfrutarmos. Mas muitas das vezes a gente passa desapercebido de muita coisa que a gente, às vezes, na nossa religiosidade, que a nossa religiosidade nos impede de tomar posse, nos impede de ver. E serviço é um princípio. Servir não tem nada a ver com você ser bonzinho, ou eu ser boazinha, ou ser uma pessoa muito caridosa, ser muito, né? Que pessoa boa, tão generosa, serve a todo mundo, tá sempre disposta a servir. Mas nós vamos entender que muito mais do que isso, do que ser bonzinho, ou do que você pensa que é o servir é um princípio. E um princípio que destrava muita coisa para nós. Muita coisa para nós. E às vezes nós perdemos essas coisas todas que são destravadas quando nós servimos, porque nós deixamos de servir. Nós deixamos de servir com os nossos talentos, nós deixamos de servir com os nossos dons, nós deixamos de servir com as nossas finanças, nós deixamos de servir com quem somos, com que a nossa essência serve para a gente servir também, o que nós somos, né? Quem Deus nos fez, porque Deus sabe muito bem quem nós somos. Às vezes nós que nos limitamos, nós que achamos que nós somos isso ou nós somos aquilo e nos diminuímos perto de muitas coisas ou perto de muitas situações, nós nos diminuímos. Mas não é isso. Deus sabe quem somos, Deus vê muito além do que nós vemos no espelho. Ele vê quem nós realmente somos e no que nós realmente temos, e tudo isso que nós somos e nós temos, nós devemos servir. E quando nós deixamos de servir com quem somos, com o que temos,
Nós perdemos muitas coisas que são nossas, que estão disponíveis para nós e nós não tomamos posse disso, porque nós não prestamos atenção no que está por trás de todas as coisas que Jesus declarou, e ele declarou isso, que é melhor servir do que ser servido, que é melhor servir do que ser servido. E ele falou isso várias vezes ele disse isso, é melhor servir do que ser servido. E quando ele vem e nos resgata na cruz, daquilo que tudo que Adão fez, né, tirou de nós, que ele vem devolver esse direito nosso de filhos e de filhos do rei, de filhos de um rei que é dono do ouro e da prata. Nós não estamos aqui para mendigar nada. E nós, muitas das vezes, perdemos isso porque nós deixamos de entender princípios que são para ser seguidos e que está na palavra. Não está em lugar nenhum, não tem vários livros, tem várias, né, situações para a gente poder conseguir entender, mas os princípios estão na Bíblia, todos. E principalmente no que Jesus falou, no que Jesus fez. Ele fez muita coisa e ele falou muita coisa para nós, né? Ele deixou muita coisa para nós escrita. E às vezes nós lemos e ficamos muito limitados ao que a religião acaba fazendo, nos limitando em algumas coisas. Limitando, às vezes, a gente começa a ficar meio cego e não enxerga de maneira ampla tudo que ele quis fazer conosco e ele quer fazer conosco. E ele quer destravar a nossa mente, destravar as nossas limitações, e nós precisamos estar todos os dias atentos a isso. Todos os dias, atentos ao que nós pedimos, ao que nós falamos e ao que ele está respondendo, porque ele é um ser vivo, ele é vivo e ele fala conosco a todos os dias. E todos os dias nós temos que ouvir ele falar, temos que estar ligados no que ele está falando. E quando foi pedido para mim falar de serviço, foi muito maravilhoso, porque foi dias depois de eu ter lido Gálatas 5, e ter me derramado na presença do Espírito, lendo Gálatas 5 de maneira que eu nunca tinha lido. E a partir do 13, e eu vou ler aqui para você, e depois a gente conversa mais sobre essa parte do servir, né? A partir do 13, a minha versão... a partir do 13, a minha versão é diferente um pouquinho. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres. Pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase: ame o próximo como a você mesmo. Isso é que é liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo. Querem perder a preciosa liberdade? Aqui vai o meu conselho. Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo. Há em nós uma raiz de egoísmo. É nossa, tá? Não é fulano ou beltrano. É uma raiz que existe em nós, que guerreia contra a liberdade do Espírito. Esta liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois. Não dá para ser egoísta e ser livre.
Por que não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei, que são lei e regras, né? A gente não precisa disso porque nós somos livres e ele quer nos ver livres. E quando eu li essa passagem há um tempo, né, antes da pastora falar que o tema seria servir, eu li antes dela falar que seria servir. E aí eu fiquei muito impressionada, porque eu li essa palavra e foi uma palavra assim que mexeu muito, muito comigo naquela noite que eu li. E eu li, já era tarde da noite, já tinha todo mundo ido dormir, e eu estava lendo ali a palavra, e o Espírito Santo falou muito, muitíssimo comigo através dessa palavra. E aí é como se uma ficha caísse e você percebesse que Gálatas 5, a partir do 13 que eu li. E é como se uma ficha tivesse caído e eu tivesse assim entendido que eu perdi, né? Deixei de ganhar muitas coisas porque não entendi o servir que Jesus está falando. E esse servir é, como eu falei, muito além de servir com o nosso dinheiro, é também servir com o nosso dinheiro, é servir com as nossas finanças, é também. Mas, como eu coloquei aqui, é servir com os nossos talentos, nossos dons, que às vezes nós enterramos, né? Como diz a palavra também. E nós enterramos por egoísmo. E quando eu sou muito tímido, não, eu não tenho coragem. E aí eu estava falando com a Fernanda essa semana. Eu tinha horror de falar no microfone, gravar um áudio, porque achava a minha voz horrível, e eu já falei isso algumas vezes, né, até no púlpito da igreja. Então, me libertar disso, minha voz é horrorosa, minha voz é horrível. Isso foi necessário para que os dons que Deus me deu, ele pudesse, né, aflorar, porque se eu me permanecesse nesse meu mundo de minha voz é horrorosa, minha voz é horrível, não vou falar no microfone, eu não vou gravar uma live, eu não vou gravar um áudio. E aí, quanta coisa, né? O que eu sei, o que Deus tem me enchido, eu teria deixado de falar porque tem um problema com a minha voz, né? E aí tem muita gente, eu sou muito tímido, eu não tenho coragem, eu não consigo, mas você precisa ser livre, e essa liberdade só quem pode te dar é Jesus. Quando você se dispõe a ser livre e você falar isso para Deus, não, Deus, esse medo eu não quero mais sobre mim, esse medo eu não quero, porque o diabo também sabe, né, os seus dons e seus talentos, e ele sabe como te travar, como te parar. Ele sabe também, porque ela tem problema com a voz. E eu estava falando disso com a Fernanda também esses dias, que geralmente o nosso dom, o nosso talento tem muito a ver com aquilo que a gente é travado, com que a gente tem vergonha, ou tem medo, ou não quer, né, se expor. E aí você percebe assim, eu tenho problema com a minha voz. Não, tem alguma coisa a ver, o meu dom, o meu talento tem alguma coisa a ver com a minha voz. Eu vou ter que falar. Eu vou ter que ser livre, eu vou ter que me libertar e falar, porque eu tenho que falar. E se as pessoas acharem a minha voz muito feia, muito, né, grossa sei lá, aí é problema delas, mas eu vou estar dando o meu recado, porque na verdade o servir tem muito mais a ver com você do que com os outros. Assim, eu falo isso em razão de você estar cumprindo a que você veio. Você veio servir. Então, se você veio servir, você veio transbordar na vida das pessoas, você não pode ter nada que te trave e que te impeça
de transbordar na vida das pessoas. E às vezes a gente acha isso, que eu não tenho dinheiro, e como que eu vou ajudar se eu não tenho dinheiro? Eu queria tanto ajudar a igreja, mas eu não tenho dinheiro. Mas você pode ajudar de tantas outras maneiras, né? E aí às vezes você se trava, não, o que vão pensar? Vão falar isso de mim, vão falar aquilo outro de mim. E aí você está se bloqueando, e impedindo que as coisas aflorem dentro de você e se destravem dentro de você. E eu fui assim, me destravando aos poucos da questão da voz, né, de falar. Primeiro que a minha profissão tem que falar, mas todas as vezes, né, falar isso também, né, confessar isso. Todas as vezes na minha profissão, eu não pego o microfone. Quando alguém fala assim, tem que falar no microfone, eu falo, não. A minha voz é grossa pra caramba, eu falo alto, e lá do final da sala vai dar pra ouvir a minha voz. Não preciso do microfone, não. Então, eu só falo no microfone na igreja, né? E por enquanto, né? De repente, vou começar a falar na escola também para destravar isso. Para falar, não, eu vou falar aqui também no microfone. Mas é algo que eu tinha muito forte em relação à minha voz. E você viu o que Jesus fala aqui através de servir? Que isso é liberdade. Por quê? Porque quando nós servimos, nós deixamos de ser egoístas, nós vencemos essa raiz do egoísmo, e nós nos desprendemos dessa coisa de competição, de eu não faço por isso, eu não faço por aquilo, e cada vez mais que você serve, você vai se destravando, se libertando disso tudo, dessa competitividade, de querer ser melhor. Não, fulano é melhor do que eu, ou fulano, né, eu sou melhor do que fulano. Quando você não tem isso, você é livre, você serve, porque você entende que não há ninguém melhor ou pior, somos todos iguais, estamos todos aqui com o propósito de servir, né, de fazer esse reino fluir, que é isso que Jesus quer, que a gente flua. E quando ele fala, e ele repete várias vezes sobre isso, é melhor servir do que ser servido. Por quê? Quem serve é livre e transbordante. Quem serve tem consciência de quem é, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu posso fazer e eu sei o que eu posso dar. E aí eu sirvo. Quando eu sou servido, eu sou alguém que deixa de desfrutar desse princípio de servir. E aí, às vezes, a gente precisa ser servido porque a gente não está servindo. Então ele fala o tempo todo, é melhor servir do que ser servido, é melhor servir do que ser servido. Entenda isso, é melhor servir do que ser servido, porque você está transbordante, você está fluindo um rio de águas vivas de você. E aí você está servindo, você está se doando, você está dando, né? E é muito melhor. Tudo bem que tem vezes que a gente precisa ser servido, né? Mas aí a gente vai ser servido em algumas áreas que em nós ainda não estão fluindo como rios de água viva, e aí a gente recebe daquele que tem, né? E aí é muito bom ser servido. E eu escrevi algumas coisas assim, não é Deus que vai nos tornar servos. Ele não vai nos tornar servos. Jesus sabe, então, ele vai trabalhar isso, ele vai liberar isso em mim, ele não vai liberar isso em você, não. Somos nós quem escolhemos servir. Somos nós que escolhemos isso. E não é de qualquer jeito, não. É da melhor maneira, é cheio de amor, né? É o nosso melhor. Com o nosso melhor nós vamos servir. E aí é com muito amor, como ele fez conosco, como ele faz conosco, porque ele está vivo e ele continua todos os dias fluindo em nós, derramando em nós, todos os dias ele derrama em nós. A cada manhã, né, que as misericórdias são renovadas, ele derrama em nós. E aí foi o que eu falei no começo. Se você tem pedido, se você tem
clamado, pedido a Deus, colocado, Deus, faz isso por mim, eu quero falar, eu quero ser livre, eu quero ajudar, eu quero transbordar, e você tem pedido isso, você tem que entender que ele fala com você todo o tempo, todos os dias, e você tem que estar esperto e esperta para o que ele está falando e o que ele está mostrando, né? Elisa me contou hoje um sonho, e aí eu falei para ela, Deus quer te mostrar alguma coisa, então fica esperta, porque ele quer te mostrar alguma coisa e quer decifrar, te ajudar a decifrar alguma coisa. Então, você tem que prestar atenção no que ele quer te mostrar e ele quer mostrar para você. Então, você fica ligada. E eu escrevi mais um monte de coisa, porque eu escrevo um monte de coisa no papelzinho. Jesus veio para servir, dando sua própria vida, né? Isso a gente está bem ciente disso, né? Que ele veio para nos servir. E quando ele vem para nos servir, ele serve não somente a nossa salvação, ele devolve a nós todo o direito que Adão nos tirou. E isso a gente tem deixado isso passar. Tudo aquilo que nós teríamos, vida com abundância que ele fala, vocês terão vida e vida com abundância. Nós temos deixado isso passar porque a gente fica muito preso a somente que ele veio nos libertar, ele veio nos libertar. Ele veio nos devolver aquilo que Adão tirou de nós. E às vezes nós mesmos limitamos. Ah, não, eu não mereço isso, não mereço aquilo, não mereço isso. Você merece. Se você se reconhece, se você entende a sua identidade de filho e de filha, você merece sim. Você merece comer o melhor dessa terra e desfrutar do melhor dessa terra. E eu queria ler eu marquei Atos 20, 35 também. Eu vou ler, tá? Vocês bem sabem, Paulo falando, vocês bem sabem que nunca fiz questão de riqueza ou de vestido bom e do melhor. Com estas mãos limpas, cuidei das necessidades básicas minhas e dos que trabalharam comigo. Em tudo que fiz, demonstrei a vocês que é preciso trabalhar a favor dos fracos, não explorá-los. Vocês não estarão errando se guardarem a lembrança daquilo que o Senhor disse. Vocês são mais felizes dando do que recebendo. E Paulo fala aqui, e aí eu grifei bastante, que ele fala assim, ó, vocês bem sabem que nunca fiz questão, ele nunca fez questão. Nunca foi uma coisa que ele pediu, que ele queria, riqueza e se vestir bem. Mas se ele cuidou das necessidades básicas dele e dos que trabalhavam com ele, necessitado que ele não era, pobre que ele não era, que ele não passava necessidade de nada, porque Deus supria as necessidades dele e dos que trabalhavam com ele. E só em nós não querermos, não desejarmos, né? Não era um desejo dele, ele não queria, ele não pedia isso. Mas à medida que ele servia, como ele fala aqui, que ele serviu, né? E ele desfrutou com certeza de coisas boas, né? E se nós queremos ser livres, e nós temos pedido, clamado, eu sou livre, eu sou livre em Jesus, eu sou livre. Se você realmente é livre, você tem que atentar para se você está servindo. Se você está servindo com o que você tem, se você está servindo com quem você é, com o que você faz, né? Você tem que ver se você está servindo e se você tem sido assim, totalmente livre, desprendido de elogios, né? Nós estamos com a live com 14 pessoas. E Deus falou assim antes, né? Que eu orei e falei, Deus, que as pessoas certas estejam aí ouvindo o que o Senhor quer falar através de mim. E que diminua muito eu e que seja exatamente aquilo que o Senhor quer falar através de mim. E
E eu falei assim, se tiver uma, duas pessoas, não importa, mas que ela consiga compreender o que o Senhor vai falar, o que o Senhor está falando e o que o Senhor quer abrir, destravar na mente, para que ela venha entender que muitas coisas que estão travadas na vida dela é exatamente por essa falta de entender que servir é um princípio. E princípio é a verdade do que tem por trás das coisas. Toda verdade que tem por trás das coisas é um princípio. E o princípio é estabelecido por Deus. Foi Ele quem deixou. Foi Ele quem colocou ali. E a gente, às vezes, perde isso porque nós não atentamos para o que Deus deixou para nós, para desfrutarmos. Deixa eu ler o que eu escrevi aqui, mais alguma coisa. O serviço de dar, que é servir, gera dois efeitos. Sempre as necessidades dos santos, redunda em muitas graças de Deus. Todas as necessidades dos santos redundam, superabundam nas necessidades, nas graças de Deus. Ambos os resultados não se referem a nós mesmos, mas redundam em uma colheita. Então, se você tem servido, você entende isso, que você está fazendo parte de um processo e que você serve, é servido, que isso é tipo uma engrenagem que vai rolando, e que você vai servindo. Servir é um privilégio, como a Melissa falou. Mas a gente tem que entender esse privilégio e servir verdadeiramente como Jesus espera que nós servamos. Porque não tem muito a ver. Às vezes eu vejo pessoas, eu vou lá na rua e distribuo, sei lá, sopa para os mendigos. Né? Isso é servir, é um serviço, está servindo. Mas muito mais aquele que deu todos os legumes da geladeira dele e não podia ir, ele não podia ir lá servir, mas ele pegou os legumes da geladeira e deu. E muitas das vezes a gente vê, quando a gente quer servir, quer ajudar os necessitados, os pobres, e às vezes a gente fica quase que implorando ajuda. Gente, doa isso, doa aquilo, doa isso, vamos fazer um sopão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E quando chega na hora, faltam os ingredientes, porque as pessoas que deveriam estar muito comprometidas com aquele ato do servir lá, os necessitados, elas às vezes não estão. Então, às vezes, tem muita gente pensando que está servindo e não está servindo da maneira que Jesus deseja que nós sirvamos, né? Que é totalmente desprendido disso, de que as pessoas vejam. Eu tenho visto também muitas coisas disso nesse tempo de quarentena. As pessoas têm dado cesta básica, têm feito muita coisa, mas elas vão lá e postam para serem vistas do que elas estão fazendo. Eu já acho, e eu e Elisa, a gente sempre fala muito disso, e outras pessoas que a gente conversa, que se você está servindo como Jesus mesmo deseja que você sirva, e você entende que o servir, né, você agrada a Deus e você faz exatamente aquilo que Deus espera que você faça, você não precisa de recompensas ou de elogios, ou que ninguém te veja, ou que ninguém fale para você: nossa, que lindo, que bata nas suas costas, que você tem feito, porque a graça e essa colheita abundante que fala aqui, que é um dos efeitos do servir, esse efeito do servir, ela vem de Deus, ela não vem de homens que estão vendo você fazendo e você, né, indo lá de madrugada, ou você indo doar casacos. Você não precisa postar isso, você não precisa aparecer, né? Você pode fazer isso quietinho, sem, né, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? E às vezes a gente tem visto muita gente muito preocupada em elogios, em receber elogios. E uma das coisas que Deus mais trabalha comigo é isso, de
elogios, é muito bom receber elogio. Mas muitas das vezes a gente não recebe, não. A gente faz e não recebe. Caraca, a pessoa não deu nenhum obrigado, cara. A pessoa não vê. Oi, amigo do Ian, tudo bem? Às vezes a gente não recebe, a gente faz muita coisa por pessoas, pelas pessoas, e ninguém vê, ninguém elogia, mas não tem que ver mesmo. Não tem que ver mesmo, você não tem que receber mesmo esses elogios, e não é uma competição, né? Não é uma competição. Quem faz mais, quem dá mais, quem dizima mais, quem oferta mais, quem limpa a igreja mais, quem faz isso mais. Não é sobre isso, é sobre você entender esse princípio do servir. E aí você entende, e aí você desfruta de tudo que tem por trás do servir. E eu escrevi aqui, não sei a hora, mas tá cedo ainda. Deus está esperando você servir com o que tem para realizar um milagre em sua vida. Então, eu escrevo algumas coisinhas aqui, né? Deus está esperando você servir com o que tem, igual a viúva lá, que só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela ia comer e ela ia morrer, e ela serviu o profeta na necessidade dele, e ela também tinha uma necessidade, mas ela entendeu o servir, e ela serviu o profeta, e aí a gente sabe o que Deus fez na vida dela. Servir tem a ver com honra, né? Eu escrevi aqui. Quando você honra seus líderes, quando você honra liderança de uma maneira geral, seu chefe, ele pode não falar e não ter, né, as mesmas opiniões que você, mas você deve honrá-lo e servi-lo da melhor maneira que você pode e da melhor maneira que você é, porque ninguém dá o que não tem, né? As pessoas só dão o que elas têm. E é por isso que nós temos que o tempo inteiro buscar essa liberdade em Jesus, essa liberdade que nos acrescenta, que nos faz cheios e nos faz transbordantes. Então, todas as vezes que nós deixamos de servir, nós deixamos de abundar na vida das pessoas, nós nem sabemos o tanto que perdemos em não fazer isso. E a cultura do reino, escrevi aqui, tá? Lembra que eu escrevi. A cultura do reino de Deus é de cooperação e não de competição. E aí é o que eu estava falando, que o servir, ela é um destravado do egoísmo da pessoa, porque a pessoa é egoísta, ela não tem prazer em servir ninguém. E quando você entende isso, que o reino de Deus é uma cooperação e não uma competição, você vai entender o tempo inteiro que você precisa servir o teu irmão, que o teu irmão precisa servir o outro, e que isso são elos, né? São elos e que vão fazendo com que o reino cresça cada vez mais e cresça com qualidade, cresça em entendimento, cresça em amor, né? Em unidade. Porque unidade é mais do que união. Unidade é ter o mesmo propósito e a mesma linguagem. A mesma linguagem tem que ser com o mesmo propósito. Então, se você tem o mesmo propósito e a mesma linguagem, você vai muito longe, né? Já está lá a Torre de Babel, porque que ela foi tirada lá, porque mesmo propósito e mesma linguagem vai muito longe, faz muita coisa. Então é isso que a igreja de Deus precisa se ligar, que nós precisamos ter o mesmo propósito e a mesma linguagem. Se eu falo uma coisa e a Melissa fala outra coisa, e a pastora fala outra coisa, e a Elisa e a gente está no mesmo lugar, a própria energia ali, a pastora falou de sinergia, é um puxando para um lado, outro puxando para o outro lado. Então não tem sinergia e aí a gente não avança. E eu queria ler lá também Provérbios 3, a partir do 9, se eu botei aqui, né? Porque, né, tem a ver com servir. E sim, vai dar ruim a divisão.
vai dar ruim e não vamos avançar nunca, né? 3. Eu vou ler a partir aqui do... é aqui. Honre o Eterno com tudo que você possui. Dê a ele o primeiro e o melhor. Seu celeiro se encherá até não dar mais. Seus barris de vinho transbordarão. Mas não se ressinta, amigo, da disciplina. Aqui já é outra coisa, tá? Parou ali mesmo. Honre o Eterno com tudo que você possui. Dê a ele o primeiro e o melhor. Seu celeiro se encherá até não dar mais. Seus barris de vinho transbordarão. E dar ao Eterno, né, que é Deus, não é dar a ele, nem dar a ele, não precisa de nada, né? Eu estava cantando agora o louvor. O que posso dar a um Deus que tem tudo? O que posso dar ao Criador dos céus? Então, não é para ele, não. É que você vê Deus, você encontra Deus no seu irmão. Todo o seu próximo, você está vendo Deus, você está vendo Jesus. E é a ele que você tem que dar. E é a ele que você tem que fazer o seu melhor. E é a ele que você tem que transbordar na vida dele, para que ele venha transbordar na vida do próximo. E se nós não entendermos isso hoje, nós precisamos do outro. E como que a Melissa vai ser muito boa para mim, se eu não transbordo na vida dela o que eu tenho de melhor? Como o outro pode ser bom para Melissa se ela também não transborda o que ela tem de melhor? E se ela não fizer força para ser livre de tudo, né, que a impede de transbordar, de servir, de desfrutar do melhor do que Deus tem nessa vida para ela? Peguei você, tá, Melissa, de exemplo. Tô falando da Melissa não, né? Tô falando de todo mundo. Eu cantei, destravei, viu? E dando o melhor pro seu irmão, né? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Eu já tirei lá da minha página lá que estava marcado. Mas é exatamente isso. Já voltei. Vou ler de novo aqui um pedacinho. Essa parte que fique bem frisada aqui com vocês. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Se você faz o que você bem quer, você destrói a liberdade. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres. Você entende isso? Que quando você serve, você é cada vez mais livre? Você serve, você é cada vez mais livre. Você serve, você é cada vez mais livre. Eu tenho traumas, eu tenho frustrações do passado. Meu Deus, eu fui violentado. Eu fui traído. Eu fui abandonado. Eu fui isso, eu fui aquilo. E cada vez que você serve, você vai sendo livre, você vai sendo liberto, você vai sendo livre, você vai sendo liberto. E quando você vê, você é uma pessoa totalmente diferente daquela que você começou, porque você entendeu o que tinha por trás do servir. Serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase: ame o próximo como a você mesmo. Isso é que é liberdade. Tudo que você quer, tudo que você deseja, você tem que desejar para o outro. Se vocês vivem como cão e gato, acabar se destruindo. Querem perder a preciosa liberdade? Então, tudo que você conquistou, tudo que você serviu, né? Você serviu por um tempo, você foi sendo liberto de algumas coisas. E aí,
quando você volta atrás nesse entendimento de servir, quando você começa a viver em disputa com o outro, quando você começa a viver como cão e gato, como ele colocou ali, mas esse cão e gato é uma disputa, né? É uma rincha, uma guerra. E aí você volta a viver assim, você começa a perder a tua liberdade, você começa a perder tudo aquilo que você já tinha conquistado, você começa a perder. E aí você vai perder a tua liberdade que você já tinha conquistado. Aqui vai o meu conselho. Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus, pois assim vencerão seus impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo. Então, se há em nós uma raiz de egoísmo, é algo que está dentro de nós, né? E que nós temos que nos libertar. E vamos nos libertar como? Servindo. Vamos nos libertar como? Servindo. Servindo com nossos talentos, servindo com os nossos dons, servindo com as nossas finanças, servindo da melhor maneira que você tem para servir. Tem gente que é muito bom de ganhar dinheiro. Então, esse dinheiro, por que você está ganhando tanto dinheiro? Esse dinheiro tem alguma coisa, você tem que ajudar a fluir, né, na vida dos irmãos, da igreja, e da onde o Espírito Santo te conduzir, porque é Ele que conduz você aonde você vai servir. É Ele que vai te mostrando, é Ele que vai te direcionando, e você vai entendendo, eu tenho que dar aqui, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que falar aqui, é para esse irmão, é para aquele irmão, hoje quem precisa ouvir essa palavra, fulano, eu vou ligar para ela e vou falar para ela que eu sonhei com ela, que Deus está falando isso para ela, e aí você vai entender que cada vez que você serve, você é livre. Cada vez que você serve, você vai conquistando mais e mais a sua liberdade em coisas que você era preso, que você era escravo, que você estava aprisionado e você não sabia. Essa liberdade que Jesus quer para nós. Não é para a gente cantar, eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre, mas não desfruto de nada que essa liberdade veio trazer para mim. E esse desprendimento de querer competir, de querer elogios, de querer o tempo inteiro pensar só em mim. Porque servir não tem nada a ver em pensar em mim. Tem a ver você querer servir aos outros, né? Você deixa de ser egoísta, você larga dessa raiz de egoísmo e você passa a servir o outro, você passa a ver o outro como a você mesmo. E aí, não, o que eu queria que fizessem por mim se eu fosse ele? Isso, e eu vou fazer. Então, você acaba sendo livre todos os dias. E é isso que Jesus espera de nós. Deus espera de nós que nós sejamos como Cristo, que nós nos comportemos como Cristo, que nós falemos como Cristo e que nós nos comportemos como Cristo. E ele serviu o tempo inteiro, ele serviu. E quando eu falei daquela parte da pedagogia, eu falei que Jesus o tempo inteiro ele quer nos ensinar. Então ele transbordou e transborda nas nossas vidas querendo nos ensinar. E às vezes, meu Deus, eu tenho 70 anos e não consegui entender isso. Mas você conseguiu entender agora. Você aprendeu agora. Então é importante que você tenha aprendido agora. Eu me descabelando aqui. É importante que você tenha aprendido agora. Quando eu li Gálatas 5, nesses dias, antes da pastora falar qual era a palavra, e eu chorei, eu me derramei, e eu assim, a primeira sensação foi, nossa, 40 e poucos anos passados na minha vida e eu deixei de desfrutar tanta coisa, porque eu não entendi isso, gente, por que eu não entendi isso? E aí Deus, né, tá falando, não, mas é agora, eu quero que você entenda e faça agora, pode fazer agora, porque eu aprendi também esses dias, vou contar, que, né, Deus falou que nós temos até 120 anos para viver. Isso significa que a bateria, né, a carga da bateria lá que ele colocou em nós, dá para durar até 120 anos. Então, às vezes, a gente está tão limitado achando que a gente passou, que já passou o tempo, que já passou... E se a gente viver até 120 anos?
quanta coisa a gente vai ter que falar ainda e fazer. E, Senhor, até 120 anos, lúcida, né? Sendo usada, falando, né? Servindo, como a mãe do pastor, que ele falou tantas vezes que apesar da idade, apesar de, né, de toda a fragilidade da doença, ela ainda falava de Jesus, ela ainda tinha esse entendimento de quem era Deus, de quem era Jesus. E então, se você está muito desanimado, achando que já passou o tempo, que você perdeu muito tempo, que você já está velho, né? Às vezes eu falo que eu estou velha, Elisa não deixa. Mas você entende que você pode viver até 120 anos, você tem muito para fazer, você tem muito a transbordar e você tem muito a receber desse Deus nessa colheita que eu venho falando já. Quando a gente alinha corpo, alma e espírito, essa colheita que a gente vai ter, né, na nossa alma, no nosso espírito, vinho transbordante, celeiros cheios, tudo isso Jesus quer para nós, Ele quer para nós. Só que a gente precisa entender os princípios, entender o que Ele tem falado através da palavra dele, do que Jesus fez, fica ligado no que Jesus fez. Lê a palavra e fica ligado no que ele fez. No que ele fez é o grande segredo. E aí você, caraca, Jesus fez isso, Jesus falou aquilo, Jesus fez isso. Deve ser alguma pista para mim. E ele repetiu isso várias vezes. É melhor servir do que ser servido, é melhor servir do que ser servido. E é muito bom quando a gente entende isso e a gente percebe isso e a gente pode colocar em prática tudo isso. Então eu espero que essa noite, quando você for reler Gálatas 5, você pode ler Gálatas 5 todo, porque Gálatas 5 todo fala de liberdade, a vida de liberdade que está na minha tradução. E aí eu anotei até ali, transformação anula a etapa anterior. E aí, se você se transformou hoje, nessa noite, através dessa live, se você entendeu por que você tem que servir, por que você é importante para o reino, porque você faz parte de uma cooperativa e que você precisa, de todo jeito, contribuir, ofertar, dar, servir, com o seu talento, com as suas finanças, com os seus talentos, que você entenda que quando você dá, você vai receber em troca, não porque você está fazendo barganha, nada disso, mas é um princípio, não tem de onde você fugir disso, não tem como fugir disso. Você faz e você recebe, você dá e você recebe, não tem como fugir. Eu tô dando, mas eu não quero nada em troca. Você quer sim. Você quer saúde, você quer a sua família próspera, você quer seus filhos na tua mesa. Tudo isso a palavra diz que nós vamos ter os filhos na nossa mesa rodeada pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Saber que seus filhos, seus netos são abençoados, pessoas íntegras, honradas, isso tudo você quer. E às vezes, não, eu estou dando, mas eu não quero nada em troca. E aí quem sabe o que você quer e o que você precisa é Ele, né? Graças a Deus que é Ele. E Ele vai suprir todas as suas faltas, todas as suas necessidades. E que a gente tem entendido hoje, se a gente quer ser liberto de muitas coisas, de muitos medos, de muitas frustrações, a gente precisa servir. A gente precisa servir e aí a gente vai sendo liberto daquilo. E aí isso vai acontecendo que você não vai nem percebendo. Quando você vê, você é tão livre que você... Caraca, como que eu consegui isso, gente? Como que eu não me preocupo mais com o que fulano falou, que fulano disse, com o que fulano Beltrano falou? Eu sou livre, não tô preso a nada disso, que falam de mim, o que estão falando. Se falam, que falem, mas não vai me afetar, me abalar, porque eu sou livre. E é essa liberdade que nós temos que buscar, que querer a todo custo. E eu espero muito mesmo que nessa noite você tenha compreendido isso, que você releia Gálatas 5, que você veja o que Jesus está falando aí, o que Paulo está falando aí, sobre a liberdade, sobre o que Jesus espera, sobre o que Deus espera de nós, né? Que copiemos
o filho dele, que sejamos como o filho dele, que tenhamos prazer em servir, que tenhamos esse entendimento do que é servir, mais até do que prazer. Mais até do que prazer, porque hoje você pode estar muito afim de servir e amanhã você não pode não estar. Hoje, nossa, eu estou tão disposto a servir hoje, estou tão disposto a ensinar, estou tão disposto a fazer, e de repente amanhã você não está. Então, não bota baseado no seu querer, no seu prazer, na sua vontade, não.